Houve mais uma grande manifestação do torcedor do Flamengo se despedindo da sua equipe, dos seus jogadores, antes de uma disputa internacional importante. Já virou rotina o Aeroflá antes de embarques da delegação rubro-negra para a Libertadores e agora também, mais uma vez, Mundial de Clubes. E com uma grande festa e com muita fé por parte do torcedor do Flamengo presente aos arredores do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro. O que isso mostra? Qual o sinal que isso mostra para muitas coisas que têm sido discutidas ultimamente? Vamos falar sobre isso nesse vídeo que tem o patrocínio do OneFootball, o aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição. No OneFootball você vai encontrar a volta do campeonato alemão, Bundesliga. Olha que o Borussia Dortmund está reagindo, hein? Vitórias seguidas, o Bayern tropeçando com vários empates, a distância já caiu muito e tem mais times ali no meio. Poderemos ter uma arrancada final muito emocionante nessa segunda metade de campeonato alemão que você acompanha de graça ao vivo com narração em português e imagens no OneFootball, além de vídeos, entrevistas, conteúdo, tempo real das principais competições do futebol pelo mundo, outros campeonatos também que você pode ver com imagens, tudo de graça no OneFootball. Faça o download do aplicativo quando você baixa o OneFootball por intermédio dos links que disponibilizamos nos nossos vídeos e nossas lives. Você mostra para os nossos parceiros do OneFootball a força do youtube.com/MauroCésar. Então, faça o download e aproveite todo esse conteúdo sem nada por ele pagar. OneFootball, ok? Então, primeira coisa, né? Essa manifestação da torcida do Flamengo, ela mostra primeiro o seguinte: ao contrário do que parece ser, é a verdade das redes sociais, né? Torcedor desanimado, não vai dar, que não sei o quê, alguns influenciadores, não, porque não vai dar e tal, mundial, o time está muito mal. O torcedor não pensa assim. Aquilo ali é a rua, gente, aquilo ali é o povo, é a torcida de verdade, não a torcida da rede social. E esse torcedor de verdade, excluído do Maracanã, pela grana, na maioria dos jogos, ou em boa parte deles, esse cara não quer saber, ele acredita sim na possibilidade de ganhar o Mundial de Clubes. Eu já falei muitas vezes sobre essa questão do Mundial de Clubes, o que eu penso, né? Aliás, você pode ver vídeo aqui que eu gravei há anos falando sobre isso, acessando aqui em cima. Eu acho que o Mundial de Clubes nunca deveria ter importância para nós sul-americanos maior do que a Libertadores, porque a Libertadores é o nosso torneio possível. O Mundial de Clubes, há muito tempo, com essa enorme disparidade criada, desde o momento que jogadores de várias nacionalidades, nascidos em vários países, puderam ingressar no mesmo clube para jogar na mesma equipe, equipes com muito dinheiro, equipes europeias muito ricas, né, com um câmbio muito favorável também em relação à nossa realidade aqui na América do Sul, ficou uma disputa muito desigual. Né? Até um dado momento, nos anos 90, você tinha jogadores ainda permanecendo aqui no futebol brasileiro, que eram jogadores de um nível internacional. Mas não havia tantas portas abertas em clubes da Europa como hoje. Hoje você tem aí jogadores de nível até mediano para baixo que conseguem se encaixar na Europa porque basta ter um passaporte europeu, você tem um avô, bisavô português, italiano, espanhol, o que for, você consegue o passaporte. Então brasileiros, argentinos, uruguaios viram para efeito legal europeus, né? Embora não tenham nascido na Europa. Jogadores de todas as nacionalidades do mundo jogam nas equipes fortes da Europa. Então, você pega a escalação do Real Madrid, há momentos que tem um espanhol, nenhum espanhol, times ingleses também acontece isso, já ouvi isso com a Inter de Milão há anos, com o Arsenal também há anos. Então, são seleções transnacionais, isso cria uma diferença muito grande. Por isso eu defendo a tese de que jogar contra o campeão da Europa é uma oportunidade e uma chance de ganhar um título importante, que deve ser celebrado, a torcida fica feliz, mas não vencer o torneio, acho que não desmerece a conquista de uma Libertadores. Eu falo isso há muitos anos. Falando isso porque o Flamengo chegou na final, está preparando desculpa porra nenhuma. Aí é bobagem pensar assim, é só acompanhar o trabalho. Falei isso ano passado sobre o Palmeiras, sempre digo isso, porque a disputa é desigual, tanto que nenhum sul-americano consegue derrotar um europeu. Isso sem contar às vezes que não chega nem na final, né? Desde 2012, há mais de uma década. E quando o Corinthians ganhou do Chelsea, era um Chelsea enfraquecido, em crise, mudando de técnico, já eliminado da Liga dos Campeões da temporada que estava em andamento, né, naquele final de 2012. Então, o que nós temos hoje é um confronto muito desigual, um confronto muito desequilibrado, que não deveria ser uma prioridade, como é tratado por muita gente, e sim como um jogo importante, relevante, uma oportunidade. Ponto. Feita essa ressalva, para quem tiver dúvidas, já indiquei o vídeo, também o link aqui na descrição do vídeo de anos falando sobre isso, defendendo essa minha tese que não vai mudar. Mas já que você vai jogar, você vai tentar ganhar. Né? E se você ganhar e vai dar tanta alegria para esse povo, mais um motivo para o jogador deixar a vida em campo. Né? Porque você entra para a história do clube. Né? Uma coisa é a minha opinião sobre isso, que a gente deveria valorizar. Outra como as coisas de fato são. Né? E as pessoas dão importância a isso. Importância enorme. Então o torcedor fica orgulhoso de conseguir derrotar o campeão da Europa. Então, que se faça de tudo. Eu acho que num confronto como esse,
Ao contrário desses jogos de preparação, que o Flamengo apresentou muitos defeitos que não deverão ser corrigidos a tempo, defeitos técnicos, táticos, de formação da equipe, de reformulação da equipe com um novo técnico, inclusive, acho que independentemente disso, é um jogo de superação, é um jogo de outra mobilização, outra concentração, ninguém tira o pé, ninguém se poupa, porque é o jogo esperado. Estou falando do jogo do Real Madrid, mas antes ainda tem um confronto contra o Casablanca ou contra o Al Hilal. Então serão dois duelos, um bem difícil e o outro muito, muito difícil, que é uma missão quase impossível. No entanto, alguns jogadores do Real Madrid já estão machucados, não sabemos se o Real Madrid vai com força máxima, se terá desfalques importantes. É muito cedo para falar sobre isso, falta mais de uma semana para o possível confronto contra o time madrilenho. Mas o fato importante que eu acho é o seguinte, esse é o tema principal desse vídeo. Esse torcedor que foi lá fazer o Aeroflá, esse cara tem fé, ele acredita, ele leva a fé. Que se dane o que falam as redes sociais. Elas aí são secundárias nesse contexto. Porque o povo mesmo, a galera, o torcedor apaixonado das ruas, que está na padaria, no trabalho, na feira, no bar, no supermercado, na praia, no parque, andando pela calçada, na escola, no trabalho. Esse cara leva fé, ele acha que é possível, ele foi lá fazer o Aeroflá, mais uma vez. E por que as pessoas vão para o Aeroflá tão empolgadas? Porque elas não têm muita chance de ir ao Maracanã, porque o ingresso é muito caro. E é preciso que o Flamengo aprenda a lidar com a sua torcida, gente. Não é uma exclusividade do Flamengo. Se você for, muita gente ainda falando que a torcida do Flamengo não canta, não sei o quê. Existem alguns problemas. As organizadas mais antigas e mais importantes, aliás, ficaram banidas por muito tempo, voltaram há poucas semanas à arquibancada, com bandeiras, com instrumentos. A torcida jovem é a raça rubro-negra. Existe uma fragmentação na arquibancada do Flamengo, cada torcida organizada canta uma música, que é um absurdo. Elas deveriam se reunir e tentar ter um canto uniforme, definir de onde parte esse canto, com menos vaidade, mais um pensamento coletivo, né? Isso deveria ser feito com urgência, né? Mas não é. Não sei se vai acontecer um dia. E o perfil do público também, muitas vezes, é o perfil de um cara que não canta tanto, não é o perfil do cara apaixonado. Não é só do Flamengo. Se for no jogo do Corinthians em Itaquera, você vai ver gaviões, as organizadas atrás do gol ali, do gol à esquerda, ao norte, apoiando o tempo todo. Mas o resto do estádio não. Isso aconteceu, inclusive, no jogo do Flamengo contra o Corinthians, né, aquele chocolate lá da Libertadores, que o Flamengo ganhou muito bem jogando o jogo de ida em São Paulo, a torcida silenciou, porque não tinha muito como reagir ali. Tal era a superioridade do seu adversário. Se você for um jogo do Palmeiras no Allianz Parque, tirando a mancha, também ali do lado à esquerda das cabines de televisão, você vai ter uma torcida muito menos participativa, que vai no embalo do time e da torcida organizada. Isso vai acontecer em Belo Horizonte com as torcidas do Cruzeiro do Atlético, no Sul com a Geral do Grêmio, Brigada, a Guarda Popular. Você vai ter isso em todos os ambientes de grandes estádios, grandes torcidas do Brasil, porque é assim que funciona, né? A participação mais ativa é da torcida organizada. Mas o torcedor do Flamengo não é menos apaixonado, nem menos empolgado, nem menos capaz de apoiar a sua equipe. Pelo contrário, isso é uma bobagem. É uma teoria cretina que está sendo vendida. Acontece que esse torcedor está fora da arquibancada. E o Flamengo deveria repensar isso. Por exemplo, qual foi o jogo na temporada passada com uma grande virada que partiu da atmosfera criada no estádio? Você se lembra? Foi o jogo do inferno. Lá em Belo Horizonte, o Gabigol falou, vai virar um inferno. E virou um inferno para o Atlético Mineiro. O Flamengo jogou muito bem aquela partida de volta da Copa do Brasil, tinha que ganhar por 2 gols, venceu por 2 gols, com uma tremenda atmosfera formada por quem torcedor foi esse? Foi o torcedor do Flamengo. Foi a torcida do Flamengo. Mas naquele dia, uma torcida engajada, uma torcida que foi para ganhar o jogo, foi para, sabe, para fazer a coisa acontecer. Isso nem sempre ocorre pelo perfil. Você põe um ingresso muito caro, um cara que não é tão frequentador de estádio, quer ir modinha, quer ir no jogo grande. Isso acontece em todas as torcidas, amigo. São milhões de corintianos excluídos também dos jogos em Itaquera, que quando tem treino aberto fazem espetáculos belíssimos, como esse Aeroflá. O mesmo já aconteceu no estádio do Palmeiras também, com treino aberto. Muitos palmeirenses de menor poder aquisitivo que nunca puderam entrar no Allianz Parque, porque é caro. E aí, porque eu quero dizer, o Flamengo teve um jogo agora contra o Boa Vista, o último antes do Mundial, com um pouco mais de 33 mil pessoas no estádio. Então sobrou muito lugar. Por que não fizeram uma ação popular, ingresso mais barato, enche o estádio, faz uma grande festa? Grande parte do pessoal do Aeroflá estaria, se fosse assim, um ingresso mais acessível, excepcionalmente até, num jogo especial, presente naquela partida da noite da quarta-feira do Maracanã contra o Boa Vista, apoiando o Flamengo, fazendo uma bela festa, e depois fazendo o Aeroflá também em grande estilo. Então o torcedor, ele quer participar. E cabe à diretoria, especialmente de um clube de massa como o Flamengo, entender que não é só o dinheiro, não é só a renda. O pertencimento, a participação desse torcedor nesses momentos é muito importante. E poucos entendem isso,
Acho que praticamente nenhum dirigente consegue captar isso. Os do Flamengo estão muito atrasados nesse sentido. Como também não compreendem a importância das organizadas. No apoio, no alento, elas são importantes. Tem que haver diálogo com elas, sim. Eu não sou favorável a essa ideia de marginalização das organizadas, limitando-as apenas a questões de brigas, de confrontos. Não, elas têm um peso grande na arquibancada. No mundo inteiro. No mundo inteiro. Quem é que faz a grande festa nas arquibancadas na Itália? São as torcidas. A curva sul da Roma, a curva sul do Milan, a curva norte da Lazio, a curva norte da Inter. Os torcedores da Juventus, nos jogos em Turim, das organizadas da Juventus. O mesmo acontece, por exemplo, na Argentina, com as torcidas do Racing del Tablón, do River, Latose do Boca, La Guardia Imperial do Racing, La Gloriosa Butelê lá do São Lourenço, que faz grandes festas. É sempre assim, a barra, a torcida, são os ultras. Esses caras é que fazem a coisa acontecer na arquibancada. Eles têm peso, têm peso. Quando se limita a falar só sobre brigas e confrontos, que é o lado ruim da coisa, se ignora a parte importante da participação dessas pessoas, e isso tem que ser mais conversado, isso tem que ser mais bem tratado. A atmosfera no estádio é um negócio muito sério, muito importante. E no Aeroflá, como não tem ingresso, aí a galera mostra a sua verdadeira cara, a verdadeira face do torcedor apaixonado pelo Flamengo, nesse caso específico do clube, e mostra que ele acredita, ele tem fé. Eu acho difícil, muito difícil, mas não é impossível. Não é impossível. E acredito, isso sim eu acredito, que o comportamento da equipe será muito diferente desses jogos anteriores. Eu espero ver um Flamengo muito mais competitivo, muito mais concentrado, muito mais capaz de apresentar um futebol melhor e de brigar por vitórias e, quem sabe, conquistar esse título. Já conquistou o que é o mais importante dentro da realidade dos clubes sul-americanos, a Libertadores da América. Agora, se tiver a possibilidade de ganhar o Mundial, fazendo história, deixando sua torcida feliz, eu acho que evidentemente essa chance tem que ser aproveitada, mas o desafio é muito grande. Esse vídeo tem um patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Faça download do OneFootball, maneira de você apoiar o nosso canal, mostrando a força do youtube.com/MauroCesar para os nossos parceiros do OneFootball. Lembrando mais uma vez que você encontra aqui embaixo os links para o nosso canal de cortes, com o melhor das nossas lives, o clube de membros, teremos a live dos membros desse mês de fevereiro, vamos marcar a data já, vai ser um pouquinho depois do Mundial de Clubes, até para discutir toda essa questão. O nosso Use 360, camisetas, canecas do canal, da Live Soft Open, inclusive. Live Soft Open será na semana que vem, na quinta-feira, às 20 horas, inclusive, tá? Aqui no canal. O nosso curso online de jornalismo esportivo, que terá novidades em breve, e o nosso blog do Mauro César, do All Sport, onde escrevo sobre futebol. É isso, valeu e saudações!